Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Nós estamos percorrido nesses domingos, a respeito das igrejas da Ásia Menor, das 7 igrejas. Hoje nós vamos falar sobre a 5ª igreja, a igreja de Sardes, a igreja situada na cidade de Sardes. Uma igreja em que Jesus envia a sua carta a ela. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6. Eu vou ler a palavra do Senhor, que você possa prestar bem atenção no texto. Assim diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te, porquanto, se não o vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, eu quero trazer hoje a mensagem que Jesus traz a esta igreja em Sardes, a respeito desta igreja em que havia uma espiritualidade, só que não era uma espiritualidade viva, mas era uma espiritualidade morta. Jesus vai confrontar essa igreja com a sua espiritualidade, em que muitos ali viviam de fachada, viviam de aparência, viviam uma espiritualidade morta. A igreja em Sardes é mais uma das 7 igrejas que foi fundada no ano de 1200 a.C. Na verdade, a cidade de Sardes foi fundada em 1200 a.C. e ela era uma das mais antigas cidades. Nós podemos perceber que todas as cidades ali que nós temos falado, a respeito das igrejas que estavam situadas ali na Ásia Menor, nós podemos perceber que as distâncias entre elas eram muito curtas, distâncias mais ou menos de 40 a 60 quilômetros de cada igreja, de cada cidade. E aqui essa cidade foi fundada em 1200 e provavelmente também fruto da plantação da igreja de Éfeso, que se espalhou para aquela região e assim foi se locomovendo pelas cidades próximas, sendo plantadas as igrejas ali na Ásia Menor. Interessante ali o contexto de Sardes, que era uma cidade, por ser muito antiga, ela tinha algo no seu DNA, que era a obsessão pela riqueza e fama. A cidade de Sardes, ela tinha essa característica, ela tinha uma obsessão pela riqueza e pela fama. A lenda diz que o rei Midas, ele pertencia a essa cidade. E essa cidade, ela tinha um deus, que era aquele que era o protetor da cidade, e o seu nome era Baco, o deus da riqueza. E o rei Midas, ele cultuava esse deus. E por ser o rei, ele tinha poderes que eram dados por esse deus Baco, que poderia então transformar tudo que ele tocasse em ouro. Esse rei tinha esse poder.
Desesperado, o que aconteceu? Ele clamou a Abaco que o curasse da maldição. E ele foi orientado que colocasse as mãos nas águas do rio Pactolo, que cruza o mercado de Sardes. Essa é a lenda desse rei que servia esse deus Baco. Então, nós vemos na história, no DNA dessa cidade, a obsessão então, pela riqueza e pela fama. Uma outra coisa interessante a respeito dessa cidade, que a primeira moeda de ouro e prata, ela foi cunhada em Sardes. Foi a primeira moeda de ouro e de prata, que foi cunhada em Sardes. A cidade ela tinha uma tradição por administrar cada vez melhor as suas riquezas. Ela conseguia administrar muito bem as suas riquezas, e por isso era uma cidade próspera, uma cidade bem próspera. Só que ela tinha uma confiança cega na sua segurança. Essa cidade, raramente ela perdia uma batalha, porque a sua fortaleza ela era conhecida como inexpugnável, não tinha como entrar as defesas dentro dessa cidade, por ela ser conhecida por sua fortaleza, por seus muros altos, e aqueles que assim a patrulhavam, de ter dificuldade para invadir essa cidade. Uma outra obsessão que essa cidade tinha em relação à sua espiritualidade, ela tinha uma adoração ao César. César, em Sardes, ele tinha um livro. Em seu livro, ele tinha registros a quem não adorasse como Deus, era arriscado do livro. O imperador César, justamente. E quem não o adorasse, o que acontecia? Era arriscado do seu livro o seu nome. O que significa isso? Trazendo para o nosso contexto, o seu CPF era arriscado. O que você faz sem CPF hoje? Nada. Era o que acontecia ali. Se você não adorasse a César, o que acontecia? Você era adorado, seu CPF era recolhido. Então os cristãos tinham essa perseguição, essa dificuldade então, né? Caso eles não adorassem César, eles não poderiam comprar nem ter os seus comércios nessa relação. Existia também a adoração a Cibele. A Cibele era uma deusa que tinha o poder de trazer os mortos à vida. Ela tinha esse poder. E também a adoração a Artemis, que era a deusa da guerra e das virgens. Esse era o contexto da espiritualidade de Sardes. Olha onde a igreja estava inserida. Então essa carta nos situa melhor em relação àquilo que Jesus quer falar a ela. Por isso que eu disse aqui a respeito do tema da espiritualidade morta, da espiritualidade fachada. Por muitas vezes a igreja está sendo influenciada por esse contexto de espiritualidade. Muitas pessoas ali da igreja viviam essa espiritualidade morta por se contextualizar, por ser influenciado por tudo isso que acontecia em Sardes. Por isso o entendimento de como era Sardes é interessante para que nós venhamos a entender o que Jesus está querendo dizer para essa igreja, de algo que estava acontecendo. E nós vemos aí, logo no versículo 1, os irmãos podem acompanhar comigo, que ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. O que significa esses 7 Espíritos de Deus? Significa a universalidade da presença e atuação do Espírito Santo. A universalidade da presença, da atuação do Espírito Santo. Jesus está dizendo que, olha, essa igreja, ela tem os 7 Espíritos. A presença do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, ela é real. O Espírito Santo age aí. O Espírito Santo, ele age nessa igreja. E também as 7 estrelas, que significa que uma referência às 7 igrejas da Ásia Menor, pela qual nós estamos estudando aqui e refletindo sobre as mesmas. Então, o anjo da igreja, Jesus escreve ao anjo da igreja, à liderança da igreja, ao pastor da igreja, para que ele fale essas palavras daquele que tem. Quem que tem os 7 Espíritos? De Deus. Jesus que tem. Então, é a universalidade da presença e atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo, atuando. E as 7 estrelas, que significa uma referência às 7 igrejas da Ásia Menor. Então,
algo interessante nós notarmos aqui também no texto, no versículo 1 aí, que diz, antes de ele falar os 7 Espíritos de Deus e as 7 igrejas, tem aí um tem, não tem? Diz aquele que tem. O que significa esse tem? Essa palavrinha tem aí. É uma palavra que reflete a união e indissolução. É indissolúvel. É a união que Deus tem. O que significa isso? Que o poder de Jesus está sobre ali. É Ele que domina. Não é César, não é Cibele, não é Artemis. Quem domina ali, naquele contexto, é Jesus Cristo. É Ele que domina. É Ele que tem o poder que não é indissolúvel. Não é. O poder dele é atuante. É o poder da sua palavra. O Evangelho tem poder. É o que Paulo diz, que o Evangelho é poder de Deus. Poder para quê? Para salvar. Então, diante dessa palavra tem o significado que Jesus tem o poder, e nada tira o poder de Deus, nada dissolve o poder de Deus, por mais que essa igreja vivesse nesse contexto de obsessão espiritual errada, focalizada num homem, focalizada em deuses falsos. É isso que Jesus está dizendo, é algo que nós devemos perceber aqui na vida desta igreja e na nossa vida também, diante do contexto que nós vivemos. Entendemos que Jesus tem todo o poder, toda a autoridade foi dada a Jesus. Quando ele foi assunto aos céus e sentou à destra de Deus Pai, ele diz, todo o poder foi dado a Jesus, e ele governa com seu poder, ele governa sobre os reinos, sobre as nações, ele é o cabeça da igreja. Ele nunca deixou de ser o cabeça da igreja. Por mais que sofrêssemos perseguições, como nós cantamos aqui, e podemos sofrer futuramente, a igreja permanecerá firme, permanecerá fiel ao Senhor, porque quem sustenta a igreja é o dono da igreja, não é o pastor, não é o conselho da igreja, é o próprio Cristo que nos sustenta, que sustenta a minha vida, que sustenta a sua vida, a vida da sua família. Por isso nós devemos crer e não nos desesperar com tudo aquilo que nós vemos ao nosso redor, com tudo aquilo que nós vemos em nossa nação. Nós devemos crer e deixar os nossos olhos firmados no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele está no trono, o trono não está vazio, Ele governa sobre tudo e todos. Por isso, descansemos nos seus braços, confiemos, de que Ele está conosco, de que Ele com a sua mão poderosa, cratel, nos segura firmemente e não solta. É isso que Jesus está dizendo a esta igreja. Esse é o remetente, Jesus é aquele que está falando essas palavras a esta igreja. E aí vem um confronto. Qual que é o confronto? Versículo 2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Vamos focalizar aqui na segunda parte, na parte B desse versículo. Ele conhece as suas obras, como Jesus mesmo diz em todas as igrejas, ele diz, eu conheço, eu sei quem você é. Eu conheço as suas obras, eu sei como que você vive, eu sei como é que você anda, eu sei o que você fala, o que você vê, o que você escuta, eu sei, Deus conhece. E ele diz algo, eu sei que você tem o quê? Uma fama, tem uma fama. Que fama que é essa? Porque eu sei o que você tem vivido. E essa fama que Jesus está falando, essa palavra íntegra aí, tem essa questão de fama, de conotação diante das pessoas, porque não tenho achado íntegras as tuas obras, não tenho achado íntegras as tuas obras, porque conheço as tuas obras que tem nome do que vive e está morto, que tem nomes de que vive e está morto. Que nome que é esse? Que nome que é esse? É o nome que abrange todos os pensamentos ou sentimentos que é despertado na mente pelo mencionar. É esse o nome. É esse o nome que abrange todos os pensamentos e sentimentos daquilo que nós vivemos. Então, Jesus está falando, eu conheço suas obras, eu sei a respeito do teu nome, eu sei o que você faz, o que você pensa. Eu sei. E esse desejo, o que significa
isso, né? Há uma diferença aí, né, em relação à fama e à integridade, que é algo que nós devemos perceber, que Jesus fala aí, né, em relação a ele ter um nome, de que vives e está morto, né, nesse sentido. Há uma diferença entre fama e integridade. Qual que é a diferença em relação à fama? A fama é o desejo que as pessoas... Você conhece uma pessoa famosa? Como que é a característica de uma pessoa famosa? Como que é a característica? Né, metida, prepotente, geralmente é assim, né? Uma pessoa famosa. Uma pessoa que pisa sobre os outros, que se acha melhor do que os outros, e quando ela é cancelada, por exemplo, na internet, ou quando ela é colocada para baixo, há um certo tipo de rejeição dela, o que ela fala? Ela fica extremamente aborrecida, extremamente triste, abatida, depressiva, entra até em depressão. Por quê? Aquele que tem a fama, ele tem um desejo intenso de ser amado, o tempo todo ser amado. E qual a diferença de integridade? A integridade é o ser íntegro, que vive retamente, que vive de cabeça erguida, fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto. É uma pessoa íntegra, né? É o desejo intenso de fazer o que é certo, mesmo quando não se é amado. Mesmo diante da pessoa que ele não é amado, diante de pessoas que não gostam dele, ele sempre vai ser uma pessoa íntegra. Ele quer fazer o correto, sempre, sempre. E ele fala, Jesus fala, eu conheço suas obras, eu conheço o seu nome. Eu sei do desejo que você tem diante da fama de querer ser melhor do que os outros, de querer ter esse desejo intenso de ser amado. E como que era esta fama? O que era essa fama? Esse fato de ter um nome, né? Que tens nome, que tem fama, né? A gente percebe essa questão de ter essa fama, de gozar, é algo que nós precisamos entender em relação ao nome que ela tinha, que nós precisamos entender, e algo que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que de nós mesmos não podemos ter nada. Nada sai de bom de nós, nada. Nada sai de bom. A gente tem um coração extremamente corrupto, enganoso. Tudo aquilo que sai de nós mesmos, não é bom. O que sai de bom de nós é aquilo que Cristo faz em nós. É o seu agir, as suas obras em nós. Por isso que lá no texto de João capítulo 4, versículo 10, quando ele está diante daquela mulher que está tirando água no poço, e o que acontece? Ela é uma mulher samaritana, e ela está ali, e ela está pegando água, e Jesus fala o que para ela? Se você beber da água, né, da minha água, porque eu sou a água viva, você nunca mais vai ter sede, nunca mais. É essa água que nós temos que beber, é de Cristo, é de Cristo. Ele fala isso também lá em João capítulo 6, versículo 51, que ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que comer de mim nunca mais terá fome. A sede e a fome, ela tem que ser saciada em Jesus Cristo. Por isso que nós devemos orar o seguinte, olha, Senhor, gera em mim sede e fome pela Tua palavra. Gera em mim sede e fome de conhecer mais o Senhor, de ter mais intimidade. É isso, porque se nós não tivermos sede e fome de Deus, nós não vamos buscar a Deus. Você bebe água quando? Quando você tem sede. Você gosta de beber água sem sede? Não desce, né? É um negócio que não desce, é difícil. Você gosta de comer quando você está satisfeito? Não. Por isso que nós devemos orar, Senhor, gera sede e fome por Ti, por viver para Ti. Essa era uma fama em que a igreja olhava somente para ela, para os seus desejos, para a sua fama, para a sua fama. Ela se achava tal. E Jesus aqui quebra as pernas dela, quebra verdadeiramente as pernas dela, falando, olha, eu sou a água viva, eu sou o pão vivo. Na verdade, vocês têm que quebrar o seu orgulho, o seu nome, e viver segundo o meu nome, o nome que está acima de todo nome, que é Jesus Cristo, porque eu sou o cabeça da igreja. Não há um líder sobre a igreja aqui na terra, não. Não há um homem que lidere a igreja, não. Quem lidera a igreja do Senhor é Jesus Cristo. Não há nenhum pastor, não há nenhum presbítero, não há nenhum padre, não há ninguém que governe a igreja de Cristo aqui na terra. É somente Ele, é somente Ele. O nome que tem que ser exaltado é o nome dEle, não é nome de pastor, não é nome de nenhum líder espiritual, não. É o nome de Cristo, não é o nome de uma placa de uma igreja, é o nome de Cristo. Nós temos que falar e viver mais o nome de Cristo. É isso que essa igreja não estava entendendo.
Essa espiritualidade morta era uma espiritualidade em que ela se gabava do seu nome, da sua estrutura, de quem ela era diante da cidade e diante também das outras igrejas. E ele diz: eu conheço as suas obras, eu sei que você tem essa fama de estar vivo. E quem tinha essa admiração por Sardes? Quem tinha? As igrejas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Filadélfia e Laodiceia. Elas gostavam da igreja de Sardes, elas se espelhavam, elas admiravam a igreja de Sardes por ser uma igreja muito bem organizada. É isso que Jesus está falando. As pessoas olham para vocês e acham que vocês, bam, bam, bam. Mas eu sei, eu conheço vocês. Quem tinha o desejo de ser como Sardes? Eram essas igrejas, elas se espelhavam. Algo parecido no nosso contexto? Muitas vezes nós olhamos para a igreja: nossa, eu queria ser aquela igreja, eu queria frequentar aquela igreja, né? Nós temos que tomar cuidado, porque nós temos que seguir e viver numa igreja. Eu sempre falo o seguinte: olha, você não tem que ir numa igreja que agrade você, porque isso é muito perigoso. Se você for numa igreja que te agrade, isso é muito perigoso, porque geralmente, o que acontece? Geralmente não, em toda situação em que em uma igreja a palavra é exposta, ela vai contra você. Ela vai fazer com que você reflita a respeito da sua vida e da sua espiritualidade, que você precisa dizer: eu preciso abandonar esse pecado, eu preciso viver em santidade, eu preciso viver em pureza de vida, eu preciso morrer mais para mim mesmo, para que Cristo viva em mim. A palavra, ela tem que causar isso. Ela é espada, meus irmãos. Ela não é pena não, que abana você. Em que muitas igrejas e púlpitos usam a palavra de Deus como pena. Sabe aqueles reis que sentam no trono e vêm, os serviçais? Nós queremos isso nas igrejas, porque é palavra que massageia o nosso ego. Meu irmão, qual a palavra que Jesus falou que massageava o ego dos seus discípulos e da multidão? Nenhuma. A palavra é espada, e ela tem que falar contra nós, porque nós temos uma natureza, meu irmão, pecaminosa. A nossa carne, ela tem pecado nela. É isso que nós devemos viver e entender. Não é palavra que massageia o nosso ego, nosso coração. Eu não fui hoje no culto. O culto não foi bom. Por que não foi bom? Porque o louvor não gostei. A palavra foi mais ou menos, não me agradou. Peraí, você vem na igreja para quem? Para cultuar quem? A você mesmo? Então não precisa vir. Nós estamos aqui para cultuar a Deus, para servi-lo, para adorá-lo, para louvá-lo por tudo aquilo que Ele é e tem feito em nossas vidas, juntamente com os irmãos, onde nós estamos aqui em comunhão. O culto é uma comunhão vertical e horizontal. Nós teremos hoje aqui a ceia, olha que coisa maravilhosa, onde nós estaremos aqui em comunhão uns com os outros, partindo o pão, bebendo do cálice, que foi ali o sacrifício de Jesus naquela cruz, e como corpo de Cristo, nós estamos celebrando este momento, que é triste, mas alegre, de entendermos que Jesus padeceu, morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou e vive eternamente, e está presente neste lugar. E seremos assim abençoados e fortalecidos em nossa fé, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, porque Jesus se faz presente espiritualmente. Graças a Deus por isso. É esse o entendimento que nós devemos ter, e é esse o confronto que Sardes estava passando. E ele diz no versículo 2 ainda mais: está morto. Você tem a fama de estar vivo, você tem o nome de estar vivo, mas está morto. Dura a palavra, dura. Pois não achei em vocês o quê? As suas obras. Eu não detectei as suas obras. Cadê as suas obras? Cadê? Porque elas são perfeitas aos olhos do meu Deus. Olha o que Jesus usa: porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olha a palavra que Jesus usa, Ele usa meu Deus. Ele usa meu Deus. A seriedade que Jesus leva em relação a isso, é o meu Deus. O que Jesus está usando aqui é uma palavra militar. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, algo que nós devemos caminhar em relação àquilo que Deus tem nos dado, é no sentido de seriedade, de não levar Deus na brincadeira, de não temer e tremer diante dEle.
de não reverenciá-lo. Nós temos vivido numa geração onde as pessoas não estão nem aí para Deus e tratam Deus como um amiguinho, como o cara lá de cima, né? Como meu amiguinho. Não, meus irmãos, espera aí. Deus não pode ser tratado dessa forma, não. Com Deus não se brinca. Há de ter temor e tremor. Há de exaltar o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Tudo o que fazemos para Deus está sendo provado, meus irmãos. É isso que Jesus está dizendo aqui. Tudo que nós fazemos para Deus está sendo provado. Ele conhece nosso coração, Ele conhece os nossos caminhos. Ele sabe as nossas palavras, antes mesmo de chegar à boca, Ele conhece nosso coração, Ele sabe que passa dentro do nosso coração. Não tem como nós nos escondermos de Deus e escondermos algo de Deus. Queria que você deixasse marcado o texto e abrisse 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 11 a 13. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 11 a 13. Diz assim o texto: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Sabe como é que Deus prova as nossas obras? Com fogo. E haverá um dia, que esse dia está em letra maiúscula, que é o dia do juízo final, onde vai ser provada todas as nossas obras. E se a minha obra e a sua obra for, como diz aí, madeira, feno e palha, o que vai acontecer? Vai queimar. Agora, se for ouro, prata e pedras preciosas, vai permanecer. O que eu e você temos feito na nossa vida? Quais são as obras? Como eu e você temos andado na presença do Senhor? O que eu e você temos feito na presença do Senhor? Qual tem sido a nossa atitude como cristãos na terra, no seu trabalho, no seu, aonde você vive, na sua família, nas ruas, nesta igreja? Como que você tem vivido diante do Senhor? Quais têm sido as suas obras? O que você tem feito? O que você tem falado? Vai ser colocado à prova, vai ser colocado o fogo. O Senhor coloca isso o tempo todo na nossa vida, e vai ter aquele dia em que todas as coisas serão colocadas. E o que vai sobrar daquilo que nós apresentarmos diante do Senhor? Será que vai ser ouro, prata e pedras preciosas, ou vai ser madeira, feno e palha? Como que nós vamos chegar diante da presença do Senhor? Como vão estar as nossas mãos apresentando aquilo que nós fizemos para a glória do Senhor aqui? Será que foi para o nosso nome, para a nossa fama, para a nossa glória, para o nosso egoísmo, ou foi tudo para a glória de Deus? Foi tudo para que o nome de Deus fosse glorificado através da minha vida e através da sua vida. É uma responsabilidade que nós temos como cristãos, de vivermos na sua presença, vivendo segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Ele continua ainda confrontando, que os olhos do Senhor, as obras estão diante dos olhos de Deus. Tudo o que eu ofereço de forma indevida a Deus é em pecado. Se eu ofereço algo para o meu bem, para a minha glória, para o meu nome, é pecado. É pecado. Nós vemos vários textos na Bíblia que falam sobre oferecer sacrifícios somente pelo seu próprio desejo. Nós percebemos isso em Gênesis capítulo 4. O que está lá em Gênesis? A história de quem? Caim e Abel. Os dois ofertaram a Deus. Deus agradou de qual oferta? De Caim. Não, de Abel. Justamente, de Abel. De Caim, Deus desagradou. Por quê? A gente às vezes fica com essa pulga, por que Deus desagradou? Será que foi uma oferta inferior? Não. A questão ali é que Deus estava vendo o coração de Abel e o coração de Caim. Não foi a oferta em si. Caim ofereceu aquela oferta por obrigação. Por isso que Deus a rejeitou. Esse é o texto. Caim ofereceu por obrigação. Vou dar por obrigação. Vou ofertar por obrigação.
Mesmo sentido está lá em Mateus capítulo 21, versículos de 17 a 20, em que Jesus fala a respeito da figueira estéril. Se lembram ali? De que Jesus ele passa diante de uma figueira, e a figueira ela está com folhas verdes diante de outras figueiras que estão secas. E Jesus olha para aquela figueira e o que ele fala? Seca, amaldiçoa. Por quê? Ela tinha folhas, mas não tinha fruto. Ela tinha folhas, mas não tinha fruto. É isso que muitas vezes nós expressamos diante de Deus, uma espiritualidade falsa, e diante dos outros. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração dos escribas e fariseus. Deus conhecia o coração de Sardes, em que eles faziam as coisas para o seu próprio nome, para a sua própria glória, para a sua própria fama. O que eu e você temos feito para Jesus? É por interesse? É por obrigação? E se nós temos feito por obrigação, isso é pecado. É que nem aquele filho que você fala para arrumar a cama, né? Filho, já arrumou a cama? Geralmente, quando ele não está a fim de arrumar a cama, como é que ele arruma? Tudo de qualquer jeito, batendo o pé, né? Pisando duro, né? Para as crianças e adolescentes aí, né? Honra o seu pai e sua mãe. Façam com alegria no coração. Sabe por quê? Você está arrumando a cama, né? Com o coração endurecido. E isso é pecado. Isso desagrada a Deus. Isso desagrada a Jesus. Faça com alegria, honrando os seus pais, sabendo que você está honrando os seus pais, mas acima de tudo está honrando a Deus. Você está honrando a Deus. Tudo que você faz tem que glorificar o nome de Deus. E quando você honra os seus pais, que é a autoridade de Deus sobre a sua vida, você está honrando a Deus e honrando os seus pais. É isso que nós precisamos entender. E precisamos fazer todas as coisas para agradar a Deus. Se o seu gerente, o dono da sua empresa, seja lá quem for, está acima de você, pede para você fazer uma coisa e você faz com mau grado, você faz emburrado, você faz de qualquer jeito, meus irmãos, isso é pecado. É pecado. Tem coisa na nossa vida, a maioria das coisas que a gente faz, não faz com prazer, com alegria não. Tem coisas que a gente faz empurrar, mas faça com alegria, faça para a glória de Deus, que aí você muda o seu jeito. Peraí, respira e fala assim: eu estou fazendo isso aqui para a glória de Deus. Aí o foco muda. O jeito que você vai fazer vai ser diferente, mesmo você não gostando. Porque eu falo até para Isaac, tem coisa que eu não gosto, mas espera aí, Isaac, a maioria das coisas da nossa vida a gente vai fazer sem gostar, meu filho. Vai aprendendo isso, vai aprendendo. Que a maioria das coisas que a gente faz da vida não é gostoso não, gente. E para Deus é a mesma coisa. Então nós estamos fazendo tudo para Deus. Faça para a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Nós somos crente, gente. Nós somos seguidores de Jesus. Nós não andamos segundo o que a cultura diz, o que o mundo diz. Nós andamos segundo o que a palavra de Deus diz. É isso que nós precisamos entender. É isso que a igreja de Sardes não entendia. Por isso que Jesus diz: você está morto espiritualmente para mim. Você está morto, porque você vive para você. Você vive para a sua glória. Qual o problema? O confronto continua. Qual o problema com a igreja de Sardes? Ele estava morto. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Não havia, gente, interessante, não havia heresias que ameaçassem a igreja em Sardes. Não tinha heresia lá dentro. Sardes também não era incomodada pelos ataques de fora. Não tinha esse ataque como tinha nas outras igrejas. É uma igreja que vivia certamente tranquila. Tinha lá as obsessões por dinheiro, por riqueza, por fama, pelos seus deuses, mas a igreja não era atacada ferozmente como nas outras igrejas. Mas qual era o problema? O problema é descrito numa frase do teólogo J.B. Phillips, que diz assim: mantém a fachada da religião, mas a sua conduta nega que esta sirva para algo. Vou repetir o que Phillips disse: mantém a fachada da religião, mas a sua conduta nega que esta sirva para algo. Nós devemos servir uns aos outros. Nós devemos servir a este mundo, as pessoas que estão ao nosso redor. É o segundo mandamento, né, que Deus resumiu: amar o próximo como a nós mesmos. É fazer tudo com amor, porque senão a nossa religião ela vai ser de fachada. Porque nós levantamos as mãos, cantamos ao Senhor, mas de segunda a sábado nós vivemos do jeito que nós queremos. Nós vivemos segundo o meu nome, segundo a minha vontade, segundo o meu egoísmo, diante das pessoas. Então nós negamos o nosso cristianismo, porque o cristianismo não é religião. O cristianismo é uma forma de se viver, é um modelo de vida para se viver. Cristianismo é isso, ele não é religião, é um modo de se viver. O modo de nós vivemos é segundo Cristo.
Esse é o nosso modo de vida. É um estilo de vida. Cristianismo é um estilo de vida. Por isso nós somos cristãos, parecidos com Cristo, pequenos cristos. É Ele que nós devemos servir. É diante das pessoas que nós devemos viver Cristo que está em nós. Nós somos carta lida e relida por este mundo. O que as pessoas estão lendo em nós? Qual o problema dessa igreja? Ele diz no versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra a ti. Lembre-se, ele está falando aí, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. O que você recebeu e ouviu? O que eles receberam e ouviram? O quê? O Evangelho. É isso que eles receberam e ouviram, não foi? Por isso que eles são igreja. Então ele está falando assim, lembre-se, olha, lembre-se do que vocês ouviram, vivam o Evangelho, de fato e de verdade. Essa igreja, ela se tornou uma igreja mentalmente morta, porque ela esqueceu do Evangelho. Ela não estava vivendo mais segundo o Evangelho, ela estava vivendo segundo as suas ideias, segundo aquilo que bem lhe parecia. Ela se tornou uma igreja mentalmente morta. Receba e ouça, receba aquilo que você recebeu, né, do próprio Cristo e você ouviu. Viva isso intensamente, viva segundo as Escrituras, vive segundo aquilo que o Senhor lhe deu. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem por ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Mateus 22, 29 diz assim: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, né? Há uma outra versão que fala assim: vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nós erramos quando nós não conhecemos o Evangelho, nós erramos quando nós não sabemos o que Deus quer a respeito de nós, para que nós venhamos a viver segundo a sua vontade, porque quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, segundo a vontade da sua palavra, nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, e viveremos segundo a sua vontade, e louvaremos e agradeceremos, e manteremos uma vida de acordo com a sua palavra, e com o seu querer e com seus desejos. C.S. Lewis diz algo interessante a respeito disso em relação ao cristianismo. Ele diz algo assim: eu acredito, no livro dele, Teologia e Poesia, Teologia é Poesia? Ele diz, é uma pergunta. Ele diz assim: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu, não apenas porque o vejo, mas porque por ele vejo todo o resto. Vou repetir: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu, não apenas porque o vejo, mas porque por ele vejo todo o resto. O que tem que ser o nosso óculos para a gente olhar para esse mundo? Cristo, o Evangelho. Porque a partir de Cristo nós olhamos para este mundo. É a cosmovisão, cosmo-mundo, visão de mundo. A visão de mundo que nós temos que ter é a respeito do Evangelho. O óculos tem que ser o Evangelho, tem que ser Cristo, porque aí nós vamos ter percepção de como nós vamos olhar e viver diante de tudo que nós estamos presentes. E aí ele vai dar alguns conselhos, 4 conselhos. Primeiro conselho, está lá no versículo 2, ele vai dizer assim: não negligencie, nem seja indolente com a sua espiritualidade. É esse o teor do versículo 2, não negligencie, nem seja indolente com a sua espiritualidade. Versículo 2, olha o que diz lá: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. É isso que ele está dizendo, esteja atento. Vigilante, ele usa essa palavra vigilante também no versículo 3, se não vigiares, virei como um ladrão. Por 2 vezes Jesus usa essa questão da vigilância, de estar atento, no versículo 2 e no versículo 3. Fique esperto, não negligencie, não seja indolente com a sua espiritualidade. É dar o que? Estrita atenção, é ser cauteloso, é ser ativo. Como cristão, aonde você está, seja atento, vigie, ore, cuidado com aquilo que você tem falado, cuidado com aquilo que você tem vivido. Não negligencie, nem seja indolente com a sua espiritualidade. Tenha uma vida de intimidade com o Senhor, busque ao Senhor,
Busque ter comunhão com Ele, na leitura da palavra, na oração, para que isso seja fortalecido, para que fortaleça a sua fé. Tenha comunhão com os irmãos, participe da ceia, vive em unidade, para que você então tenha uma espiritualidade sadia. Segundo conselho que Jesus dá a essa igreja, no versículo 2, ele diz, fortaleça o que resta e que estava para morrer. O sentido aí de consolidar, né? Consolidar tem o sentido de fortalecer. Consolidar, fortalecer aquilo que resta, que estava para morrer. Tornar estável, colocar firmemente, trazer estabilidade. Seja constante na construção de sua espiritualidade. Seja constante, não seja volúvel, não seja inconstante na sua espiritualidade. Fortaleça a sua vida. Não seja inconstante, seja estável na sua vida espiritual. Coloque-se firmemente diante das questões que estão aí ao mundo. Não ceda a este mundo, não ceda às propostas deste mundo que vão contrário à palavra do Senhor. Mas sejam firmes, sejam fiéis à palavra do Senhor. Fortaleça naquilo que resta, tornem-se estáveis diante de tudo aquilo que vocês estão vivendo. Terceiro conselho: contra a letargia, afie a sua memória, lembrando o que Jesus fez por você. Versículo 3, ele diz: lembre-se do que Jesus fez para você. Segue lembrando, lembre a cada dia, nunca te permita esquecer do que Jesus tem feito por você. Olha para a história, olha para o seu passado. Olha quantas coisas Jesus tem feito por você. O maior presente que Ele te deu foi o que? A salvação em Cristo Jesus. Olha que bênção. Ele te redimiu, te tirou do império das trevas para a sua luz, para o reino do seu amor. Olha o que Jesus fez, te salvou de tantas coisas, te libertou de tantas coisas, e de coisas que você nem sabe ainda, Deus te livrou durante o dia. Você passa aquele dia, não aconteceu nada com você, você fala, nossa, você nem lembra de agradecer ao Senhor pelo dia, pelo alimento. Passa batido, aí você chega em casa cansado, nossa, tomar um banho aqui, relaxar, e você vai orar: Senhor, obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. É isso que você fez na presença do Senhor no dia. Quais são as nossas prioridades? E eu falo para você que Jesus tem que ser a primeira prioridade nossa, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é Ele que fortalece a nossa vida. Por isso Ele fala: lembre-se do que eu fiz, lembre-se de quem eu sou na sua vida. Não, a Bíblia fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança? É Jesus, é o que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo e irá realizar. Olha, a história está nas suas mãos, o governo está nas suas mãos e Ele está guiando. A minha história é a sua história. Por isso lembre-se de quem Jesus é, de onde Jesus está. Quarto, viva uma constante transformação. Viva uma constante transformação. Ele diz no versículo 3, arrependa-se, arrependa. Lembra-se, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-se. Guarda-o tem o sentido de obedecer. Não é só guardar para reter, mas é para obedecer. Todas as vezes que você ouvir a palavra guarda, é o sentido de você obedecer e se arrepender daquilo que você tem feito. Então, obedeça, está no imperativo. É uma ação contínua. Nunca deixe de observar. Guarde-os diariamente. Transita pelo caminho de vida e de verdade. Dia após dia. Obedeça ao Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. É isso que a palavra do Senhor diz. Obedeça ao Senhor. Arrependa-se. Ação completa, mudar a mente, depois de entender, consciência crítica a respeito daquilo que você tem pensado em relação àquilo que você vai fazer. Não, peraí, o que eu estou fazendo é ter consciência de que isso está certo diante do Senhor. Essa atitude, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou falando, está certo diante do Senhor. Se não tiver, arrependa-se, volte-se, viva uma vida limpa diante do Senhor. E qual que é a promessa de Deus diante dos conselhos que Ele dá? Qual que é a promessa? Versículos 5 e 6. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Olha que coisa linda isso, né? Essa é a promessa do Senhor. Alguns ali não estavam contaminando as suas vestes, alguns. E eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O que significa isso? Quando os reis saíam para guerras e eles venciam com seu exército, eles voltavam para as cidades e colocavam vestiduras brancas. É isso que ele estava seguindo, porque eles venceram a guerra. É isso que Jesus está falando. Se você não se contaminar, vocês vão andar de vestes brancas comigo. E eu sou aquele que limpa as suas vestes. E eu sou aquele que, quando chegar na minha presença, você que é salvo e eleito pelo Senhor, o que Ele vai fazer? Vai te dar uma veste nova. Vai te dar uma veste nova. Um corpo novo. Não vai haver mais pecado. É diante da sua glória que nós estaremos e viveremos para sempre. E é o que Ele diz: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de quem? Do meu Pai e dos anjos. Jesus muda o sentido de Deus, lá no versículo 2, para Pai, no último versículo. Olha só, é o Pai. Nós estaremos diante do Pai, nós reconheceremos diante do Pai, e o nosso livro, e o nosso nome não vai ser apagado do livro da vida. César apagava a identidade, César apagava o nome do livro pelo qual não servia. Olha que interessante a relação que Jesus faz aqui, do contexto de Sardes. Ele apagava, César apagava, mas Jesus disse que não apaga. Uma vez salvo, salvo para sempre, meu irmão. É isso que nós devemos entender. Nós estamos diante daquele que nos amou, que nos ama, e que nos deu a vida eterna, e que não tira a vida eterna, por causa dos nossos pecados, ou dos nossos erros, mas é isso que Ele quer que nós venhamos a obedecer, se arrepender e voltar. É isso, é o que nós devemos aprender nesta noite. Como temos vivido diante do Senhor, precisamos obedecer mais, precisamos nos arrepender mais, porque Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados. Como está a sua espiritualidade? É uma pergunta que eu estou fazendo. Como está a sua espiritualidade e a minha espiritualidade? Será que apenas ela está sendo aparente? Será que ela não está morta? O que as pessoas veem corresponde com o seu coração de fato e de verdade? O que as pessoas estão olhando para você de fato e de verdade, você é assim, ou você usa uma máscara, uma espiritualidade falsa, morta, por dentro está morto, está sem vida? Como que você está? Como está a sua espiritualidade? Aquilo que você faz, a forma com que você serve, ela é uma obrigação vazia ou ela é uma retribuição ao amor de Jesus por você? O que você tem feito diante de Jesus é uma obrigação? Você tem vivido como cristão por obrigação? Ou por amor? Porque você ama Jesus e você está para servir na igreja, no seu trabalho, você quer ser uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor, independentemente do que elas fazem para você. O que você tem vivido diante de Deus, diante das pessoas? Como que você tem vivido? Você vive uma constante transformação em sua vida através do amor de Jesus? Você tem o desejo de ser transformado por Jesus dia após dia? Você tem esse desejo de abrir o seu coração e falar: Senhor, transforma-me? Como tem sido a sua vida? Como tem estado o seu coração? Será que essa pergunta ela cabe a nós? Eu conheço o seu nome e sei que você está morto. Como está a nossa vida? Como está a nossa espiritualidade diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Reflita sobre isso. Queria que você estivesse agora refletindo sobre essas perguntas, sobre a mensagem que foi falada aqui agora, porque nós estaremos na mesa do Senhor. Jesus está presente. Nós iremos participar dessa mesa. Como que está a minha vida e a sua vida? Como temos vivido diante do Senhor? O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe como que está a nossa espiritualidade, a nossa responsabilidade diante dEle, de vivermos segundo a sua vontade. Passe alguns instantes na presença do Senhor agora. Abra o seu coração, derrame o seu coração. Peça a Ele aquilo que você quer de fato, de verdade. Aquilo que você precisa melhorar. Aquilo que você precisa deixar. Aquilo que você precisa se empenhar. Para que você tenha uma espiritualidade viva, não morta. Para que você tenha uma espiritualidade não de fachada, mas autêntica.
Pai de amor, Pai querido, nós estamos diante de Ti nesta noite, reconhecendo quem nós somos diante de Ti. Sabemos que não podemos esconder nada do Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração. Sabe das nossas dificuldades, sabe dos nossos desleixos, dos nossos pecados, conhece o nosso caminho, o nosso deitar, levantar. Senhor, nós queremos ser sinceros diante do Senhor, nós queremos rasgar no nosso coração, não somente as nossas vestes, não viver de aparência, mas viver de fato, de verdade, como cristãos que amam o Senhor, que vivem segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, não tendo apenas nome, fama, porque isso não leva a nada, é vaidade, é vão, é vazio. Nós queremos viver para a Tua glória, queremos viver para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, através da nossa vida, vivendo para Ti, inteiramente, integralmente, fazendo a Tua vontade, realizando o Teu querer. Ajuda-nos, Senhor, cria em nós o desejo de conhecer dia após dia, gera em nós sede e fome pela Tua palavra, de conhecer o Senhor, de viver para Ti, para que assim possamos buscar mais o Senhor, viver mais para Ti, e assim sermos cheios do Teu Espírito Santo, para que possamos viver o Seu amor, a Tua bondade, possamos ter o domínio próprio, fazer o bem, ser bom, ter um coração transformado dia após dia pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Diante da Tua mesa agora, onde nós estaremos ceando com os irmãos, juntamente aqui, Senhor, como corpo de Cristo, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé. Abençoa esses elementos, Senhor. Tira eles do uso comum para esse momento tão especial que é a mesa do Senhor. O pão e o cálice, para que possamos assim comer do pão e beber do cálice, lembrando daquilo que o Senhor fez naquela cruz por nós. Obrigado, Jesus, por esse momento. Perdoa os nossos pecados, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus.